Hoje é quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quinta-feira da primeira semana do Advento. Cristo é o nosso alicerce. Somente nele podemos edificar e não correr o risco da ruína nos maus tempos. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação nesta quinta-feira é de São Mateus, no capítulo 7, versículos 21, depois versículos 24 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos mais uma vez partilhando aqui a palavra e buscando que esta palavra de Deus fortaleça a musculatura da nossa alma. Assim, alguns pontos que eu quero meditar com você, como que alguns exercícios que você estaria fazendo numa academia para fortalecer seus músculos. Primeiro deles, a solidez da casa, ela está no alicerce. Se você parar e observar a construção de um grande prédio, demoram muitos dias, talvez meses, até que a gente veja a evolução da construção, porque tem que fazer uma fundação, uma base sólida. Assim, a solidez da casa, ela está num alicerce, e num alicerce construído sobre a rocha, não em algo superficial. As duas casas que Jesus usa como exemplo no Evangelho foram construídas e aparentemente pareciam iguais, mas havia uma diferença: a base. Uma tinha base sólida, fundamento, a outra estava raso na areia. Segundo ponto, segundo exercício para a gente meditar sobre esta palavra. Quem só fala, ou seja, louva, aplaude, sente, está só buscando isso, as palavras, o louvor, o sentimento, mas não vive a palavra, está construindo como que num castelo sobre a areia. E qualquer sopro pode colocar abaixo. Jesus alerta sobre isso logo no início do Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então nós não podemos colocar a dimensão da nossa vida, da nossa existência em Deus, somente no louvor, no aplaudir, no sentir e no falar. Mas, sobretudo, precisamos nos firmar
na vivência da palavra. Terceiro exercício. Um construtor insensato, ao invés de investir no alicerce da casa, o que ele faz? Ele investe na fachada. Jesus, ao contrário, quer nos mostrar que mais do que a fachada, precisamos investir no alicerce. E a própria palavra nos leva a entender isso. Jesus é a rocha, Jesus é o alicerce que nós devemos investir na construção da nossa casa. Isso também a gente vê nesse caminho espiritual, mas até psicológico, né? Uma pessoa que psicologicamente não investe com qualidade naquilo que vai dar fundamento à sua vida, ela fica rasa e superficial. Quarto exercício para a nossa academia espiritual. Novamente trazendo o texto, as palavras de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Existe um risco de nós nos enganarmos nessa adesão a Jesus. Ou seja, fazer uma adesão apenas exteriormente e nas palavras. O próprio Jesus mostra que existiam pessoas assumindo duas formas de adesão. Alguns que assumiam por palavra e outros na ação. Na verdade, nós precisamos unir as duas coisas, falar e viver. Falar e viver. Assim nós construiremos sobre a rocha. Quinto e último exercício da nossa academia espiritual. Algumas vezes, Deus sugere a sua vontade para a nossa vida com voz muito baixa. Então, é preciso atenção. E Deus sugere a sua vontade para a nossa vida com voz baixa através de pessoas e situações. Que a gente esteja atento para escutar e praticar a palavra do Senhor. Rezemos. Senhor Jesus, neste dia, nós colocamos diante de vós o nosso coração, os nossos ouvidos, e te pedimos, Senhor, dá-nos a graça de ouvir e viver a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a buscar sempre em vós a solidez para a nossa vivência, no trato com as pessoas, no trato com vós e na nossa vivência interna, pessoal. Dai-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos com a força do alto, com a santa unção, para escutarmos a Tua voz e praticarmos a Tua palavra. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.